bem? Podem assentar-se, queridos. O subtema, ele fala sobre a importância da escola bíblica dominical na formação do caráter do crente, Está lá do cidadão do céu, mas vamos colocar aqui o caráter do crente, da vida do crente, porque abrange a todos, Quando se fala em cidadão, está falando de homem e de mulher. Do crente também está englobando homem, mulher, irmãos e irmãs. Queridos, há muito equívoco quando relação à palavra de Deus, e como diz a palavra de Deus, que nós erramos por não conhecer as Escrituras. A gente erra porque a gente não conhece as Escrituras. A palavra de Deus, o livro propriamente dito em si, não é um livro mágico. Esse livro aqui não é mágico. Já vi irmãos que tentou expulsar demônio dando uma bibliada na cabeça do irmão ou da pessoa que estava lá, possessa. Talvez uma Bíblia como essa daqui, que se andar um trecho muito longo, dá até uma dor na coluna, que é tão pesada, se bater bem batido é capaz de desmaiar alguém, abater alguém. Mas o livro não é um livro mágico. E o texto vai falar que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, repetindo, a Bíblia não é um livro mágico. Tem pessoas que gostam de deixar aberto no Salmo 91 para a proteção do ambiente, ou no Salmo 23, enfim, tem pessoas que têm esse tipo de costume. Mas o livro não é mágico. O livro não é mágico. O que está contido no livro é a palavra de Deus. Então não adianta deixar aberto no Salmo 91, achando que aquilo vai fazer uma diferença no ambiente, que não vai. O que nós temos que fazer é viver a palavra de Deus. Então, aqui o texto, Paulo vai dizer para Timóteo, toda a Escritura. Quando ele fala toda a Escritura, aqui naquela época, ainda estava sendo formado o cânon, ou seja, o conjunto de livros do Novo Testamento. Paulo, que tem o maior número de cartas, mas eles usavam o Antigo Testamento. Tanto é que todos os escritores aqui do Novo Testamento, em certa medida, e o próprio Jesus também se utilizam do Antigo Testamento, dos escritos de Moisés e do que está registrado na palavra de Deus no Antigo Testamento. Então, ele afirma, ela é inspirada por Deus, ou seja, ela foi soprada por Deus. E olha que coisa interessante, a Bíblia, o próprio nome Bíblia, significa conjunto de livros. E tem muita gente que questiona, principalmente nos meios acadêmicos, enfim, no meio da intelectualidade, hoje está na moda questionar a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi escrita por mais ou menos 40 autores, desde Gênesis até o Apocalipse, e num período de 1600 anos ela foi escrita, desde lá do Antigo Testamento, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, até o Apocalipse, que foi escrito por João, quando estava preso ali na ilha de Patmos. Esse percurso todo, esse interregno de tempo, durou 1.600 homens, por mais ou menos 40 escritores, cada qual vivendo em uma determinada época, de classes sociais diferentes, de reis, de profetas e até de aquele que tomava conta de boi. E a Bíblia foi escrita, que é a palavra de Deus, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, e ela não possui nenhuma contradição. Às vezes são aparentes contradições, mas se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que não são contradições, porque a Bíblia tem o seu estilo, cada livro tem o seu estilo. Temos estilos literários diferentes, temos livros históricos, temos livros poéticos, e temos evangelhos, enfim, uma infinidade de gêneros literários.
E tem muita gente que questiona a Bíblia. Talvez na sua faculdade, na escola, onde os irmãos convivem. Imagina, a Bíblia foi escrita por mão de homens, mas queria que fizesse o quê? Quem queria escrever? Tinha que ser homem mesmo, né? Mas o texto aqui nos afirma que ela foi inspirada por Deus. Homens escreveram ela, inspirados por Deus. Ou seja, eles não entraram em transe e fizeram uma psicografia. Não, eles foram inspirados por Deus dentro da sua capacidade e deixaram escrito aquilo que Deus inspirou eles a escrever. É essa a palavra de Deus. Aí tem muita gente que questiona, né? Voltando a repetir, mas olha que coisa interessante. Quando nós estudamos filosofia e outros grandes escritores da história, da literatura, enfim, do que se fala aí no mundo acadêmico, ninguém questiona os filósofos mais famosos, Sócrates, Aristóteles e Platão. Ninguém questiona. Já viu alguém falar assim, não sei não, acho que Sócrates nem existiu, ou Platão, ou Aristóteles. E tem muito menos evidência de que esses homens existiram do que a palavra. A palavra tem muito mais originais, ou cópias, né, de uma época remota, guardada do que esses escritos da filosofia. E ninguém questiona. Por que há esse ataque? Porque o sistema em que nós vivemos, que é comandado por Satanás, se levanta contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos transforma. Como eu disse, ela não é um livro mágico, mas a partir do momento em que você se dedica a estudar a palavra de Deus, a ler a Bíblia todos os dias. Aliás, o cristão tem que ler a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia e orar todos os dias. Parece básico, né? Mas às vezes tem gente que esquece, né? Tem gente que esquece de ler a Bíblia todos os dias. Porque na palavra de Deus que nós vamos encontrar forças para o dia a dia, encontrar forças para suportarmos as lutas que nós enfrentamos. Então nós vamos aqui de uma maneira tranquila, e eu creio que os irmãos aqui, quando me chamaram, ainda mais para o simpósio da IBD, não estavam pensando, né, numa revolução. Talvez no dia do pastor Sandro, né, ele passe tem uma característica diferente, uma grande bênção também, mas hoje nós vamos ver aqui algumas questões para que nós possamos entender como a escola bíblica dominical é importante, porque é na escola bíblica em que nós vamos aprender da palavra de Deus. E a escola bíblica tem passado por uma crise, né? A gente vê cada dia mais, com o passar dos anos, uma diminuição nas diversas classes, né? Nas faixas etárias, irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, infantil e tudo mais. Mas isso só mostra o quê? Que hoje nós preferimos os grandes eventos. Olha, vai estar um pregador fulano de tal, né? O profeta fulano de tal, a igreja lota. Vai estar um cantor fulano de tal, a igreja lota. Mas agora nós vamos estudar a palavra de Deus, ou no culto de doutrina na terça, ou na escola bíblica dominical, já não lota tanto. Mas isso mostra exatamente o tipo de importância que nós damos para a palavra de Deus. Não é verdade? 2 termômetros para a saúde da igreja, de como ela tem andado, é o culto de oração e o ensinamento, que se resume na doutrina e na escola bíblica dominical. Como que está a frequência? Que tipo de interesse nós estamos tendo na oração e no estudo da palavra de Deus? Porque, queridos, a Bíblia, ela foi deixada por Deus para que nós pudéssemos lê-la todos os dias. Aliás, nós somos o povo do livro. E a Bíblia, ela não é um livro mágico, como eu já mencionei algumas vezes para os irmãos, mas ela tem o poder. Quantos irmãos nós não temos ciência de que aprenderam a ler, eram analfabetos e aprenderam a ler na palavra de Deus? Não é verdade? É que hoje o acesso
né, ao ensino, à alfabetização é muito mais fácil do que era antigamente, né? Mas em tempos remotos, muitas pessoas aprenderam a ler depois que se converteram. E onde? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, porque nós somos o povo do livro, e não é qualquer livro, é a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui nesse texto que nós lemos aqui algumas lições, prometo ser rápido para não cansar os irmãos, para que nós possamos ver aqui qual é a utilidade da palavra de Deus. Presta atenção que vai ser rápido, não vai cansar ninguém não. Se bem que eu estou bem cansado, teve uma vigília na sede de ontem para hoje, e hoje de manhã teve um velório, né, de um presbítero, o presbítero Damião lá do Soberano. Foi na parte da manhã, e nós estivemos ali também. E na terça eu já tinha ido em um outro velório pela parte da manhã, lá na Anguera, muito longe, né, daqui onde nós estamos, né, eu moro aqui, né, perto de Jandaia. E à noite eu emendei uma reunião lá na igreja sede, que sai de lá umas 23 horas, quase 11h30 da noite. E aí, na quarta, né, esse movimento todo, isso acabou me cansando. Então, agora eu estava no pico total, né, com a vigília, fui do velório, tudo mais. Chegou à tarde, né, bateu uma canseira, mas Deus nos dá graça, né? Deus nos dá força. 5 utilidades dentro desse texto que nós acabamos de ler, que nós podemos aprender nas Escrituras. Eu vou repetir para os irmãos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Agora, repitam comigo. Para a repreensão, repita. Para a repreensão. Para a correção. Para a correção. Para a educação da justiça. Para a educação da justiça. O primeiro que é para o ensino. Para o ensino. O crente precisa ser ensinado. Nós precisamos ser ensinados todos os dias. E a palavra de Deus, ela contém orientação para todos os aspectos da nossa vida. Como disse um grande pregador da história da igreja, ele disse que a palavra de Deus era mais atualizada do que o jornal de hoje. Né? Hoje a gente não utiliza mais jornal, mas a palavra de Deus ela é mais atualizada do que um portal de notícias que você acessa online e acessa as notícias online. A palavra de Deus ela está mais atualizada do que os homens anunciam o que está acontecendo no mundo ou as novidades que acontecem, para que nós possamos aprender ou entender. Porque a palavra de Deus ela é eterna. Como Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Porque ela tem poder, ela nos ensina, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção e ela é útil para a educação na justiça. Então vamos lá, repetindo: a palavra de Deus ela é útil para o ensino, repitam: útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a correção e útil para a educação na justiça. Útil para a educação na justiça. E por último, útil para aperfeiçoar e habilitar o homem e a mulher de Deus. Repitam: útil para aperfeiçoar e habilitar o homem e a mulher de Deus. A palavra de Deus tem tudo isso para nós. Só que fechada não vai adiantar nada, né? Tem até aquela história antiga que a irmã diz que perdeu o óculos, né? Curou meses o óculos, não achava, de jeito nenhum. Aí passaram-se 6 meses, ela achou que estava dentro da Bíblia, né? Ou seja, ela já não lia a Bíblia fazia 6 meses. É claro que hoje a gente corre o risco de deixar nenhuma das Bíblias, né? Porque invariavelmente os crentes hoje têm mais de uma Bíblia em casa, né? Eu tenho várias Bíblias, né? Tem uma Bíblia que fica lá na minha cadeira da igreja,
Lá, e fica lá o tempo todo. Tem Bíblia no carro, tem Bíblia na minha casa. Mas era uma época que todo mundo só tinha uma Bíblia. Então ela demorou 6 meses para achar o óculos, porque estava no meio da Bíblia, e fazia 6 meses que ela sequer pegava a Bíblia para ler. E isso é um prejuízo muito grande. Você pode ter perdido seus blocos e não está achando. Mas muito pior do que isso, você não está ouvindo a voz de Deus. Tem gente que fala, Deus não fala comigo faz anos, porque Ele quer que alguém vá lá com o dedo em riste, eis meu servo, onde a serva? Meus queridos, Deus fala todos os dias, principalmente pela palavra. Principalmente pela palavra. Porque, olha só, um profeta, a Bíblia manda a gente julgar as profecias, né, para ver se são de Deus ou não, porque se cumprirem, são de Deus, obviamente, se não se cumprirem, não são de Deus. Mas quando você abre a palavra de Deus, ela é uma profecia direta. Você não vai precisar de uma confirmação. É Deus falando conosco, é Deus falando com você, é Deus instruindo a sua vida. Aliás, a Bíblia, ela tem esse poder, como eu disse, não é um livro mágico, mas ela tem esse poder para transformar a vida das pessoas. Eu ouvi um missionário uma vez contar que ele foi para os rincões do sertão mesmo, do centro-oeste aqui do Brasil, no meio ao Mato Grosso, lá em fazendas bem remotas. Eles foram com uma equipe e conseguiram chegar lá numa pequena povoada, que tinha uma fazenda ali, que era a principal ali da região, em que eles tinham certeza que o evangelho não tinha chegado até lá. Só que eles conheceram o fazendeiro lá, o principal homem ali, e começaram a observar no dia a dia. Ele foi recebido, esse grupo de missionários foi recebido por ele, e aí no dia a dia eles começaram a perceber que aquele homem, ele fazia tudo que um crente fazia. Então ele tinha lá um livro, e aí eles perceberam que ele lia o livro diariamente, o testemunho dele, a conduta dele, a postura dele era diferente. E aí ele pregou, escuta, nunca ninguém pregou o Evangelho, Jesus Cristo para você. Ele falou assim, não, mas você parece crente, você age assim. Olha, uma vez me deram um livro numa viagem minha, eu trouxe para cá e leio o livro todo dia. Ou seja, aquele homem havia sido transformado apenas lendo a palavra de Deus, e nunca ninguém pregou para ele, porque a palavra de Deus tem poder. Eu vou dar um outro exemplo, né? A gente conhece pessoas nessa condição. Tem pessoas que elas querem conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, e elas adoram aqueles conhecimentos bíblicos, aquelas gincanas bíblicas que são úteis para que nós possamos estudar um pouco mais a palavra de Deus, mas elas querem aqueles temas polêmicos. Por exemplo, quem foi a mulher de Caim? Você sabe quem foi? Aí quer estudar, quer mostrar, não, mas aqui, e os filhos de Deus, que fala lá em Gênesis, e fulano, quem matou cigano? Elas gostam dessa polêmica, e elas querem estudar, mas quando chega num texto simples e claro, que está escrito assim, ó, perdoai-vos uns aos outros, aí a pessoa diz assim, Deus sabe de todas as coisas. Não, mas então ela não quer estudar a Bíblia, ela quer apenas polemizar. Tem pessoas assim dentro das igrejas. Eu sei que pelo rostinho dos irmãos aqui na Vila Ali, não tem ninguém dessa natureza, né? Todos estão querendo ser submissos à palavra de Deus, a serem transformados e trabalhados por ela. Porque, como diz o escritor aos Hebreus, a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, mais eficaz do que qualquer espada cortante de 2 gumes, que penetra até a alma, a divisão do nosso espírito. Ela é capaz de entender os nossos pensamentos, porque ela sabe que está dentro do coração do homem. Jeremias registra, né, que enganoso é o coração do Provérbios, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, porque e aí o Evangelho vai registrar as palavras de Jesus, dizendo que é do coração do homem que saem as coisas impuras, o adultério, as fornicações, e tudo aquilo que não presta vem da onde? De dentro do coração do homem, porque nós temos essa natureza pecaminosa, e a única, aqui nesta terra, a única coisa que tem poder para transformar o nosso interior é a palavra de Deus, porque ela é como água viva que nos purifica, ela nos ensina diariamente e nós somos transformados. E olha, a palavra de Deus, meus filhos, ela é útil para trabalhar o nosso comportamento, o nosso caráter, porque glorificar a Deus aqui bem alto
falar em línguas, pregar, cantar, fazer qualquer outra coisa, que é muito fácil. Colocar um paletó, uma gravata, é muito fácil. Mas agora, viver o dia a dia, lá no trabalho, no casamento, com os filhos dentro de casa, são outros 500, né? Porque é aí que a palavra de Deus vai atuar na nossa vida, no nosso caráter, trabalhar no relacionamento conjugal. Como que você está tratando a sua esposa, como você está tratando o seu esposo, como você está ensinando os seus filhos, como os filhos estão respeitando os pais, como os irmãos estão se tratando dentro da igreja. É aí que nós vamos ver se a palavra de Deus está tendo primazia. Porque é fácil a gente destilar conhecimento, como eu já disse, mas o difícil é mostrar na prática. Porque o evangelho na teoria é uma coisa, agora o evangelho não é apenas teoria, o evangelho é prática principalmente, é o dia a dia, como nós tratamos os outros, como nós convivemos com os outros. A Bíblia, as Escrituras são úteis para o ensino. A primeira utilidade eu proveito das Escrituras é o ensino. Ensinar é o mesmo que educar, instruir e doutrinar. A função básica e primordial das Escrituras Sagradas é ensinar o homem o caminho da salvação. Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Queridos, a Bíblia ela é útil para nos ensinar. Ensinar a quê? Ensinar a viver, ensinar a ser gente. Olha, no jardim do Éden, o homem caiu no pecado. Adão e Eva caíram. E Adão foi o representante da raça humana no jardim do Éden. Depois de Adão cair ali no jardim do Éden, o pecado entrou na humanidade. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E todos nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Então, ela é útil para nos ensinar, porque nós não sabemos. Aliás, nós não sabemos sequer como orar, né? Romanos lá está registrado que nós não sabemos como convém orar, mas diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, Ele intercede por nós não sabemos nem orar. Mas a palavra nos ensina que o Espírito Santo ora e intercede por nós perante o Senhor. A palavra de Deus ela é útil para o ensino. É por isso que você precisa vir na escola dominical. É por isso que você precisa vir no culto de ensino. Porque a vida cristã não vai se basear de você sentir um arrepiozinho aqui no domingo, ou uma palavra aí que de repente a igreja tem uma comoção maior. Não. Sabe por quê? Porque aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Você vai se deparar com situações em que você não vai ouvir nada, você não vai sentir arrepio, você não vai ver ninguém do seu lado. Mas se você estiver alicerçado, instruído na palavra de Deus, você vai saber como agir, e você vai ter certeza de que você não está sozinho. O Senhor está com você, se você estiver alicerçado na palavra de Deus. Em Deuteronômio, que faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Senhor disse a Israel: ponham estas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Olha aqui, é aqui no ensino da palavra de Deus, no ensino, eu volto a repetir, é o culto de doutrina, é a escola dominical e é o dia a dia. Você tem que estudar a Bíblia em casa. Só na terça e no domingo de manhã não são suficientes. Você tem que estudar diariamente. Você tem que amar a palavra de Deus. Queridos, a gente tem, eu já repeti,
Eu tenho uma Bíblia lá na minha cadeira que fica lá na igreja o tempo todo, eu não tiro ela de lá. Tenho Bíblia no carro, tenho Bíblia lá na minha casa. Mas tem países aí que o evangelho é proibido, que os cristãos não têm uma Bíblia. E quando eles conseguem ali uma folhinha só que dão para eles, eles vão revezando e passando aquela folhinha para uma família ler, depois para outra família ler. Quando eles recebem um exemplar da palavra de Deus, eles choram. E nós damos valor à palavra de Deus, ou estamos deixando ela de lado? Sequer abrimos. Queridos, que nós possamos amar a palavra de Deus, amar o ensino dos céus, amar o ensino divino, porque são eles que vão nos transformar e nos fazer melhores. Então vai nos ensinar a ser cônjuges melhores, marido melhor, mulher melhor, filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores. Tem igreja por aí que os irmãos estão dentro da igreja se estapeando por causa de cargo. Não é o caso da Vilania, tenho certeza que ninguém fica chateado porque foi tirado de cargo A, o cargo B. Mas tem igreja por aí que acontece isso. Mas por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E que nós não devemos pensar de nós aquilo mais do que convém, porque na verdade nós somos nada, né? Essa é a grande verdade. Jesus é tudo em nossas vidas. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, nós sequer estaríamos respirando. É por isso que nós devemos amar a palavra de Deus, nos render ao Senhor todos os dias e aprender, porque a Bíblia é útil para o ensino. E aí, Deuteronômio está dizendo que nós temos que ensinar as crianças, né? Hoje, o sistema que nós vivemos, somente na área de ensino, já querem padronizar um tipo de ensinamento para as crianças que vai desde a mais tenra idade, né? Mas não só o sistema estudantil, mas as redes sociais também fazem isso, a internet procura fazer isso, fazendo com que tem assim múltiplos ensinamentos aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus nas universidades, no ensino fundamental e médio e tudo mais. Também tem tudo uma estrutura disposta a apresentar um sistema de ensino que tenta anular a palavra de Deus, que tenta dizer que isso daqui é um livro qualquer. Não, querido, isso daqui não é um livro qualquer, não. Imagina, você vai ficar preso aí no que essa Bíblia diz. Tem que ser livre. Queridos, a liberdade que nós temos está em Cristo. Um trem, quando ele está nos trilhos, é onde ele terá maior liberdade para desempenhar a velocidade, porque se ele sair dos trilhos, ele vai descarregar e causar um acidente. Assim é a palavra de Deus. Nós somos como um trem que temos que estar sobre os trilhos, que é a palavra de Deus, para que a nossa vida não descarregue, para que a nossa família não seja destruída, porque somente a palavra de Deus pode fazer isso, estruturar as famílias, estruturar a igreja, fazer com que o Espírito Santo tenha atuação no meio da igreja, concedendo poder, dons espirituais, concedendo ousadia. A palavra de Deus tem esse poder para nos ensinar. Você crê nisso? Amém. Então repete comigo: a palavra de Deus é útil para o ensino, útil para o ensino. Vamos todos os dias aprender da palavra de Deus. O texto também diz que é útil para a repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido, né? Aquela coisa, você chega para repreender alguém, aí você já ouve logo, você está pensando que está falando com quem? Né? A gente não gosta de ser repreendido, mas a palavra de Deus é útil para a repreensão. A repreensão é o ato, o efeito de repreender, né? Provérbios 3, 11 e 12 nos diz que: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Assim como um pai repreende o filho a quem lhe quer bem, assim o Senhor nos repreende. Quando a gente é adolescente, um pouco mais novo, mais jovem, o pai e a mãe repreendem, a gente acha ruim, não é verdade? Mas na grande maioria das vezes, o pai e a mãe sabem o que estão falando, né? Invariavelmente eles sabem, em regra eles sabem, com algumas exceções.
mas na maioria das vezes ele sabe. Agora, como Jesus disse, né? Olha, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Imagina o nosso Pai Celeste, que Ele não dará a vocês se vocês pedirem o Espírito Santo. Queridos, a Bíblia ela é útil para nos repreender, para repreender se nós estamos errados. E se você está passando pela repreensão de Deus, saiba que essa é uma das provas de que Ele te ama. Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Então, se nós estamos no caminho errado, Deus vem e nos repreende, para que nós possamos voltar ao caminho certo. Sabe Salomão, em Provérbios 27:5, ele diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, né? Em Eclesiastes também Salomão vai dizer: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. O verdadeiro amigo, meus queridos, é aquele que fala a verdade para você, porque é aquele que vai te apoiar em tudo. Não, você está certo, é isso aí, quem fala isso não é o teu amigo vai te repreender. Se você estiver errado, vai dizer: não, você está errado. Assim é a palavra de Deus. Que nós possamos entender que a Bíblia é útil para a repreensão, e nós precisamos de repreensão, porque nós somos seres humanos imperfeitos e precisamos de melhora em algumas áreas das nossas vidas. Todos aqui precisam. Eu preciso, você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar, porque nós estamos num processo de santificação. E o processo de santificação, ele não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, não é instantâneo, não. Ele serve para uma vida inteira, até aquele grande dia em que nosso corpo será transformado e nós então estaremos livres da natureza pecaminosa. Então a Bíblia é útil para o ensino, ela também é útil para a repreensão. E ela é útil para a correção, porque uma coisa é Deus chegar em nós e falar assim: ó, você está errado nisso daqui. Isso é repreensão. Está errado. Você está fazendo isso, você está errado. E agora, diz que a Bíblia também é útil para a correção. O que é? Você é repreendido e depois você é corrigido. Ó, você está fazendo isso errado, mas eu vou te corrigir agora para que você comece a fazer certo. É o que o texto nos diz, né? A correção. Corrigir é endireitar o que está torto ou defeituoso, né? Tem um jargão popular que diz que pau que nasce torto morre torto. Não, na palavra de Deus, na igreja não. Se alguém nasce torto, a Bíblia corrige, o Espírito Santo corrige. Nós somos corrigidos e endireitados pelo Senhor. Somos corrigidos por Ele. Em Hebreus 12, 5-6 está registrado o seguinte: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo o filho a quem aceita. O Senhor corrige aquele a quem ama. Em Gálatas 6:1 está registrado o seguinte por Paulo: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. O processo de correção é esse: Deus corrige a gente, mas a igreja também tem um papel de correção, porque se a igreja surpreender alguém em pecado, é papel da igreja chegar na pessoa, não expulsá-la da igreja, mas corrigi-la com brandura, com amor. Com amor. Chega lá, meu irmão, minha irmã, você está fazendo isso, mas a Bíblia nos ensina de outra forma, e vai acompanhando a pessoa para corrigi-la com brandura. Paulo também fala em Timóteo, 2 Timóteo 4:2, dizendo: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Agora, essa correção tem uma particularidade muito interessante, queridos. Olha aqui. Então, se tem alguém na igreja alcoólatra, então não, você tem que parar de beber. Mas não é só isso. Se você está mentindo, tem que parar de mentir. Não, mas a correção não é apenas isso. Quer ver? Vamos lá dar um exemplo. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4, nós vamos ler aqui o processo de correção que a Bíblia nos ensina. Efésios capítulo 4, de 25 em diante. Aleluia. Olha, eu vou ler aqui para vocês. Acompanhe aí. Por isso, esse daqui é a correção. Deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Olha que coisa interessante. Tem mentiroso dentro da igreja? O que vocês acham? Tem? Obrigado. Aqui na Vila Minha eu acho que não, porque eu não estou vendo ninguém com cara de mentiroso aqui, entendeu? Mas tem muito lugar por aí fora que está cheio de gente mentirosa. Mas hoje em dia a mentira era um pouco sempre foi dissimulada, mas era mais dissimulada ainda, né? Porque a gente tem as redes sociais. E nas redes sociais é que a mentira ela fica muito mais patente, porque às vezes tem pessoas que têm uma vida na rede social que não corresponde à realidade. Não é verdade? Você olha lá, só em lugares bacanas, viagens, às vezes está ali do lado de um carro e tal, que você... E às vezes você vai ver a realidade, não é aquela a realidade. O processo de correção, como ele se dá? Paulo registra aqui, eu vou repetir para vocês, ó. Deixem a mentira e que cada um fale a verdade com o seu próximo. Então não é apenas deixar de mentir, mas é passar a falar a verdade. Parece sutil, mas tem um significado aqui. Porque falar a verdade dói. Não é fácil ser verdadeiro, ser transparente. Não! Porque você sendo verdadeiro, transparente, você vai se expor. E o que a gente menos quer hoje em dia é se expor. A gente não quer se expor. Né? Muito embora tenha pessoas que se expõem demais nas redes sociais, né? Mas, em regra, não queremos nos expor. Nas redes sociais as pessoas às vezes se expõem numa aparência, né? Apenas, né? Mas eu estou falando de se expor no sentido de mostrar quem nós somos, porque nós somos pecadores, irmãos. Nós temos coisas dentro de nós que se nós fôssemos mostrar para todo mundo, as pessoas ficariam horrorizadas. Tem um hino daquela dupla Peterson e Meg, que eu acho que de uma letra extraordinária. Ele diz assim: quando eu olho para dentro de mim, eu sinto medo. Porque Jesus já disse que é do coração do homem que sai tudo aquilo que não presta, né? A prostituição, a avareza, tudo aquilo que não presta está dentro de nós, meus queridos. Então falar a verdade é se expor, é abrir o coração e ser verdadeiro. Não é apenas deixar a mentira, mas é começar a falar a verdade. Então, os casais, os cônjuges, os casados, falar a verdade um com o outro é ser transparente, é não guardar segredos. Né? Não guardar segredos e mentir, não, mas eu só omito isso daqui. Olha, uma omissão não deixa de ser uma mentira. Nós temos que ser sinceros, transparentes. Estou vendo aí casal já batendo no ombro do outro, tá vendo? Mas todo mundo tem que ser honesto e sincero uns com os outros, porque nós somos chamados para a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E queridos, com relação à verdade, só há uma verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a única verdade. O mundo relativiza a verdade hoje em dia, porque eles dizem assim: ah, mas não existe verdade absoluta. Você tem a sua, eu tenho a minha. Queridos, isso já é uma expressão que não para de pé. Concorda? Quando alguém fala assim: ó, eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Então a verdade, ela é relativa. Até isso que está sendo falado, então, de acordo com essa filosofia de vida, não para de pé. Estou dizendo isso, mas quem garante que isso é verdade? É por isso que nós temos que ter uma verdade, a palavra de Deus. Aí nós não vamos nos confundir. O mundo hoje está perdido, está envolto em tantas coisas estranhas, tanta coisa esquisita, mas se nós voltarmos para a verdade que está na palavra de Deus e se nos submetermos aí ao processo de correção, nós seremos vitoriosos. Olha aqui, e o texto continua, versículo 26 de Efésios 4, 25, agora 26. Fiquem irados, outra tradução diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixem que o sol se ponha sobre a ira,
de vocês não deem lugar ao diabo. Olha aqui, o processo é esse. Pode ficar bravo? Pode. Tem gente brava dentro da igreja? Tem muita gente que fica brava, né? Mas aí está dizendo assim, ó, irai-vos, mas não peque. Como que você vai se irar e não pecar? Aí ele explica, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. O que significa não deixar o sol se pôr sobre a ira? É não deixar as coisas para serem resolvidas depois. Tem que resolver na hora, porque senão vira uma raiz de amargura. Você tem uma briga aqui, ou lá na sua casa, ou onde quer que for, aí você pega, não, eu estou certo, a pessoa está errada. Queridos, a Bíblia não faz tanta distinção de quem está certo e de quem está errado, não. Nós somos chamados para a reconciliação. Nós somos o povo da reconciliação. O Espírito Santo que habita no meio da igreja, que habita no seu coração, que habita em meu coração, é o Espírito da reconciliação. Por isso que nós devemos ter uma vida, podemos até nos irar, pecar, mas nós devemos reconciliar. Como eu disse, tem gente que quer saber quem é a mulher de Caim, mas um texto tão claro que está escrito assim, ó, perdoai-vos uns aos outros, ele não entende. Ele lê, mas não entende. Aí a pessoa, essa expressão é uma das expressões mais usadas no meio da igreja, Deus sabe de todas as coisas. É uma desculpa para a pessoa que não quer mudar e que quer se justificar. Meu Deus sabe de todas as coisas. É claro que Deus sabe de todas as coisas, meu filho. Você não precisa falar isso, pelo amor de Deus. Agora muda a sua postura, muda o seu comportamento, perdoe uns aos outros, amem-se uns aos outros. Os verbos de mutualidade do Novo Testamento são inúmeros, porque nós temos que viver uma vida de comunidade e temos que aprender a viver em comunidade, porque uma das coisas mais difíceis que temos que desenvolver é viver em comunidade, né? Aquele que roubava, não roube mais. Aí, ó, tá vendo? Fala do roubo. Então, quem roubava, não roube mais. Mas é só isso? Não. Ele está escrito assim, ó, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que repartir com o necessitado. Olha só, então, o processo, você viu o processo de correção, como é que é? Não é apenas deixar de fazer o que é errado, mas é começar a fazer o que é certo. Aquele que roubava não roube mais, mas antes trabalhe, para que tenham com que ajudar, com que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Tem crente que fala palavrão? Não tem, né? Sei lá, imagina, os irmãos aqui, a carinha dos irmãos. Você acha que alguém vai falar palavrão? Não fala. Palavra torpe, palavras de maldição. O texto diz assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então deixa de falar coisas ruins, coisas que não agradam a Deus, mas fale apenas o que for bom para a edificação, conforme a necessidade, transmitindo graça aos que ouvem. O crente tem que transmitir graça. Quando ele fala, quando ele chega no recinto, ele tem que transmitir graça. Esse é um processo de correção. Bom, aí depois ele vai dizer que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Tem gente amarga dentro da igreja, então não pode ter amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Agora vamos voltar lá então para nós terminarmos aqui, que a hora já está indo embora. Então a Bíblia é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção e é útil também para a educação na justiça. Educar é o mesmo que instruir. As Escrituras são proveitosas para instruir o homem na justiça. Em Provérbios 6:23, a Bíblia nos afirma que o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Em Provérbios 9:9, Salomão vai nos dizer: dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O Salmo 119, versículo 142 diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E Paulo ainda nos aconselha em Colossenses 3,16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração.
Nós vivemos num mundo injusto, mas a palavra de Deus é poderosa para nos instruir na educação da justiça. Temos que ser justos. A vida é injusta, mas nós temos que ser justos. O mundo é injusto, mas nós temos que ser justos. Amém? E para o último tópico, que o tema hoje é a importância da escola bíblica dominical para o crescimento do homem e da mulher. É útil para aperfeiçoar e habilitar o homem e a mulher de Deus. As Escrituras são úteis e proveitosas para aperfeiçoamento e habilitação do homem e da mulher para toda boa obra. O Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Efésios 4:13 vai nos dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E terminando em Colossenses 1:28, Paulo vai afirmar que nós devemos advertir todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Queridos, nós somos imperfeitos, mas quando nós nos submetemos à autoridade da palavra, porque tem gente que não acredita que isso aqui é a palavra de Deus, sabia? Tem gente por aí, pregadores famosos, dizendo: não, mas a Bíblia precisa ser atualizada, ficar disso, ficar daquilo. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é apta a nos ensinar. Aqui, nesse último tópico, que é útil para aperfeiçoamento e habilitação do homem e da mulher de Deus, ele é útil para nos fazer atingir a maturidade. Porque nós vamos enfrentar situações difíceis. Olha aqui para mim, para terminar. Nós vamos enfrentar situações difíceis, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar doenças, nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar investidas de Satanás. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, aconteça o que aconteça, nós permanecemos firmes, porque sabemos em quem confiamos, sabemos em quem temos crido, e que um dia a vitória final para a igreja, e nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja da Vida Livre. Deus abençoe o pastor Marcelo, a sua família, abençoe aqui os irmãos Moaquino, a nossa família, os jovens, adolescentes, as crianças, a orquestra, as irmãs, os irmãos, todos aqueles que participam aqui dessa igreja amada e querida. Saiba que eu os tenho em grande consideração, que as mãos do Senhor continuem sobre vocês para todos sempre, e que vocês permaneçam firmes no Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, irmão.